Olá, mais um Entre Páginas no ar. Aliás, Entre Páginas está fazendo aniversário. Um ano já no ar. Nesse mês de março de 2023, nós iniciamos aqui com as escritoras, algumas escritoras da cidade. Como o mês de março é dedicado à mulher, nada mais justo que ser um programa só de mulheres. E neste março de 2024, estamos trazendo as ganhadoras do prêmio Plínio Marcos Mostra de Artes 2023, no quesito literatura, que a gente era para ter trazido assim que terminou a Mostra de Artes, mas depois veio outras, atividades, veio o final de ano, mas elas estarão aqui com vocês. Foram 6, ao todo foram 15 vencedores, mas desses 15 vencedores, 6 são mulheres, e traremos essas 6 mulheres aqui para falar um pouquinho dessa experiência, com a Mostra de Artes e sua experiência como escritora. Então, a nossa primeira convidada é Luana Levi. Ela é brincante, educadora, professora, contadora de história e escritora. Tem texto publicado na coletânea Pretos em Contos, que inclusive foi finalista do Jabuti 2022. E Luana foi uma das ganhadoras da Mostra de Arte de 2023 com o conto Panela de Pressão. Então, eu quero agradecer, Luana, muito obrigada por você estar aqui, ter aceito o nosso convite. É uma grande honra a gente poder conversar, com essas escritoras aqui da cidade. E eu quero que você comece falando aqui para o pessoal de casa sobre a Luana. A Luana, enfim, Obrigada, Ruimar. É muito bom estar aqui, na verdade, porque a literatura ela é um lugar que foi chegando na minha vida. Ela não é um lugar que eu entendi tão rápido, Então, falar da Luana, inclusive da Luana artista, também é um processo, porque primeiro eu vou ter contato com a educação, que é uma das paixões. Eu tenho algumas paixões, como na descrição você foi trazendo as coisas que eu vou fazendo. E a literatura ela se tornou esse lugar que veio chegando a partir das outras linguagens. Não só isso, eu acho que... muita coisa passa por mim e eu acho que a arte ela deu um jeito de eu conseguir expressar muitas coisas que estavam, às vezes, ali paradas. Seja com o corpo, na arte cênica, se eu começo ali, a primeira linguagem que eu tenho contato é o teatro. E aí, primeiro texto também... a maioria dos processos que eu me envolvo e tem a ver com quem eu sou e com o que eu acredito, eles são muito colaborativos. Eles são processos coletivos. Eu acho que eu tenho mais alegria dos processos do que dos resultados. Então, inclusive, acredito que na antologia Pretos em Contos tem a ver com isso. Com processo, com grupo, com esse alimentar, que é um retroalimentar. A gente leva atrás, tem esse ir e vir. E, de alguma forma, as linguagens artísticas foram chegando mais como uma necessidade do que como um desejo, ou com esse lugar do dom. Nossa, eu nasci com o dom da escrita. Ou eu sou uma excelente atriz, ou uma excelente percussionista. Por isso, inclusive, me coloco como brincante, que é a ideia do brincar. Eu sou cantadeira, tocadeira, e não é dançarina, não é a cantora. É o lugar de se relacionar com aquilo. E é isso. Sou educadora, sou professora. A maior parte do meu tempo é dedicado à educação. Gostaria que fosse mais dividida entre educação e arte, porque são duas paixões que competem, e sou obrigada a afirmar que hoje as expressões artísticas ganham nessa paixão. Assim, ela está bem, muito mais... num lugar de eu quero explorar mais, entender mais, conhecer mais, fazer mais. É isso. Que bacana. Então, agora eu quero que você diga aqui para nós, tem alguma coisa que te inspira na escrita, assim, algum escritor, enfim, se você tem alguma inspiração? Eu vou começar a falar uma coisa muito estranha, que se chama a escritora que não gosta de ler. Sempre tive muitas facilidades na escola, no aprendizado e tal, mas a língua portuguesa sempre foi um entrave, principalmente no que diz respeito à gramática, não tanto à literatura. Eu tinha uma nota mediana, porque a literatura eu tinha uma nota excelente, na gramática nem tanto. E o ato de ler, para mim, ele é muito complicado e muito difícil.
Então, eu nunca consegui ler romance, eu nunca consegui ler um monte de coisa. Eu sempre tive uma rejeição muito forte com a leitura. E aí eu vou fazer faculdade pública e a carga de leitura semanal era muito grande. Eu chorava para ler por 2 motivos. Primeiro, porque era muito difícil. Eram leituras acadêmicas, então com um vocabulário que eu não era comum a mim, já que eu não gostava tanto assim de ler. Ficava ali num gibi, num livro ou outro, mas eu realmente pegar o prazer, a relação com a escrita e com a leitura, ela era estranha. E eu, nesse ambiente acadêmico, depois de já ter ido ao Museu Afro, no Museu Afro foi onde eu conheci Carolina de Jesus. Eu soube da história para depois saber do texto. E o texto chegou em mim, algum estudante indo embora, ou duro, um monte de livro assim no chão, e ele vendendo a preço de bem barato. Não dá nem para comparar, não dá nem mais para usar a expressão, né? A preço de banana, mas hoje não dá mais para usar essa expressão. Mas nesse lugar de ter pago tipo R$3, talvez 5 no máximo, no quarto de despejo. E eu pego esse livro, inclusive tem um texto que chamam Leiam Carolina, que eu pego esse texto e começo a ler assim, folhear, e folheando estava, folheando, fui lendo, andando, e aí eu chego em casa e deito no sofá, que não era um sofá, era um colchão no chão, República, né? E vou lendo, e daqui a pouco, eu só termino de ler o livro porque eu durmo. Eu fui lendo até dormir, e no dia seguinte acordo e termino, faltava pouquíssimas páginas. Como que alguém não gosta de ler um livro numa sentada? E aí eu entendi que as coisas que eu lia não mexia comigo, que não dizia de mim. E aí eu fui entendendo que existia, sim, não só essa literatura, mas várias outras que me tocavam. Vou dar exemplo de Machado de Assis, que eu tenho problemas, não consigo ler Dom Casmurro, não consigo ler não sei o quê. E aí eu vou pegar os contos dele, os contos. E aí eu falo, meu Deus, quanta coisa tem esse conto. E aí pego o Manuel de Barros, que é todo cheio de encanto e do lúdico. E aí eu falo, nossa, que gostoso estar nesse lugar. E aí, esse lugar de ler, de me transformar em leitura e de me inspirar, ele veio dessas conexões, desses sentidos que vão criando. A literatura preta, periférica, a literatura que vai falar dessas angústias que eu gosto tanto de expressar com qualquer linguagem que me toque, foi um caminho, tanto para o ler, quanto por inspirar-se, quanto para o escrever. Falo muito de coisas que são dores minhas ou dores suas, ou dores de amigos, e que tem uma coisinha que vai falar de algo em comum, sabe? E qual é o sentido de falar sobre aquilo? E aí, assim que eu fui me inspirando, fui me aproximando, inclusive, de me tornar uma leitora, a escritora que, de repente, lê. Texto acadêmico eu sempre gostei. Meu problema era com os romances e com as histórias. Então, isso foi crescendo. E fazer parte desse grupo, né, dos Pretos Encontros também foi uma virada de chave. Porque vou fazer uma oficina de escrita. E aí vem o conto, onde o conto chega na minha vida. Porque aí eu tive a técnica, a ferramenta. Um conto curto é assim que é feito. E a partir daí eu falo que vou tentar enquadrar as ideias dentro dessa técnica aqui, dessa logística, e vou. Por enquanto é assim que eu escrevo, é assim que eu me relaciono. Então, a escrevivência, de uma forma geral, esse lugar das histórias reais, que não são tão reais, mas que conecta com o dia a dia, com o cotidiano, me inspira tanto para ler quanto para escrever. Nossa, é verdade, né, gente? Carolina é um divisor de águas, né? Eu sou uma leitora, sempre gostei de ler, mas as pessoas quando chegam aqui e falam que não gostam de ler, eu falo, é porque você não pegou o livro certo ainda. Deixa o livro te escolher, porque para mim os livros me escolhem. Não sou eu, às vezes eu escolho eles, mas a maioria eles me escolhem. E Carolina me escolheu. Um belo dia eu trabalhava numa outra biblioteca, eu estava lá, era no finalzinho de noite, eu trabalhava até às 10, e uma pessoa devolveu esse livro. Aí eu não conhecia a Carolina, eu comecei, e foi a mesma coisa. E li, deu a hora de ir embora, e eu estava lendo, e eu fui lendo no ônibus, e enquanto não terminou o livro, eu também não parei de ler. É uma coisa assim, né? Parece que é um negócio que te puxa, foi um divisor de águas ali a partir daquele momento. E é isso, gente. Deixe o livro te escolher. Luana, vamos falar agora um pouquinho sobre o processo da Mostra de Artes. Como que você
comenta um pouco do texto, né, que foi o texto ganhador, e depois, se você quiser escolher um trecho dele para você ler, porque nós estávamos até comentando antes de começar a entrevista que a literatura, infelizmente, né, na Mostra de Artes, ela fica meio escondidinha, porque os textos acabam não aparecendo, e isso é uma pena, porque tem coisas riquíssimas, riquíssimas mesmo, que as pessoas produzem na cidade, e a maioria das pessoas não tomam conhecimento disso. Então, por isso que nós estamos aqui, para as pessoas saberem que existe a Mostra de Artes, para se inscreverem, para participar, tomar coragem, né, participar, e conhecer também o que as pessoas produzem na cidade. Esse lugar de me inscrever para uma mostra de artes, aí eu vou falar da Luana escritora um pouco antes de falar desse texto. Eu acho que eu estou entendendo que eu sou escritora agora. Mesmo depois de ter escrito o Pretos Encontros 1, o 2, eu entendi, acho que em 2023, que eu sou escritora. Eu falei, não, para de falar que você não escreve, você é uma escritora. Tem um lugar da síndrome do impostor, se você não é formado em literatura, você não pode... Assim, essas coisas que vêm de cima para baixo, ou que são impostas. E eu, não, só escrevo. Não sou escritora, eu só escrevo. Não, eu sou escritora e fui entendendo isso ano passado. E me inscrever na mostra tem um significado do vou mostrar. Porque escrever e guardar na gaveta eu sempre fiz. Eu tenho livros jogados fora de adolescência, coisa de amor. Não sei se tecnicamente ok, mas eu sempre tive diário, tive por hábito escrever, comecei a ajudar nessas dramaturgias coletivas. Isso vem e foi crescendo. Da mesma forma que Carolina me escolheu e outros livros, a partir daí, passaram a me escolher. A escrita também foi me chamando, tipo, não, você vai fazer isso aqui, não, você vai falar sobre isso, você vai falar sobre aquilo, você vai vir aqui fazer uma oficina de escrita criativa. Eu vou fazer, eu não sei, eu sou escritora, vou ensinar algo que eu não sei, que loucura que é essa? Não, isso existe. A oficina aconteceu, as coisas rolaram, as pessoas escreveram, existe um livro agora que eu sou organizadora. Eu falei, não tem como, eu sou escritora. E nessa de escrever, e aí, então, a disciplina, né? Do que está aqui que você quer mexer. E a ideia do texto Panela de Pressão, ele veio de uma oficina que eu fiz, chamava Pedagogia para o Teatro na Escola Livre. Não lembro qual que foi a dinâmica, não lembro o que foi, mas o professor falou, olha, ele instigou a gente a escrever. E aí eu lembro que uns 3 textos pequenininhos, curtinhos. E escrever o Panela de Pressão naquele momento mexeu demais comigo, porque trouxe a memória afetiva da minha avó. Minha avó, eu brinco que eu não tive uma avó, eu tive 2 mães. Tenho minha mãe biológica, que participou sim da minha criação, mas a minha avó como rede de apoio, a pessoa que ficava enquanto minha mãe trabalhava, é uma das pessoas que eu mais tenho referência de amor, de carinho, de cuidado, de afeto, de visão de mundo, de um monte de coisa. Minha avó, um pouco Carolina, dizia as coisas numa simplicidade, mas que você ficava naquele lugar de, meu Deus, de mexer aqui dentro. E ela tem essa importância para mim. Então, eu falo muito da minha avó, ensino muito a minha avó, escrevo muito a minha avó. Ela era a matriarca da família, ela que unia, ela era a cola que juntava a gente. Então, Panela de Pressão, ela tem esse peso para mim. E tem existe outro peso, eu já participei da mostra outras vezes, mas ser premiada dessa vez apenas, mas já teve textos que eu tenho coparticipação, mas não fui eu que escrevi no meu nome, porque eu não me achava escritora, eu só ajudei ali alguém que já tinha uma ideia a finalizar, arrumar a estética. Então, já teve 2 textos que já foram premiados na mostra que eu ajudei, que tem minha pincelada, mas que publicamente, né, isso não foi dito, nem tem necessidade de, mas que era muito estranho, tipo, ter 2 textos premiados que eu ajudei a construir e os meus textos não serem premiados. Não que precise de uma validação externa, mas era estranho isso para mim. E eu descobri quando fui premiada nesse, que teve um lugar de, putz, sou eu mesmo, não é porque eu ajudei alguém. É meu, é inspiração minha, é o processo meu, isso é real, é possível. E você falou da mostra, eu gosto muito de me inscrever na mostra, mesmo não sendo premiada, porque eu gosto muito dos saraus que a gente faz. Não gosta de ler? Vem ouvir texto, sarau. E aí você tem essa oportunidade de trocar, e trocar com pares.
é muito interessante. Quando você perde para pessoas que você ouviu, inclusive, esse texto, e você sabe o quanto estava ali te levando para um sensorial gostoso, o quanto te fez viajar, ou quanto te emocionou, você não fica num lugar de rivalidade, do tipo, porque não sei o que. Não, a ideia não é essa. É do, poxa vida, realmente, esse texto tem uma profundidade. E este lugar, para mim, a Mostra de Artes de Humanidades tem. E desde a primeira vez que eu participo, a primeira vez que eu li um texto meu da Mostra de Humanidades, eu tremia. Parecia que eu estava nua na frente de todo mundo. Era a primeira vez que eu estava lendo algo meu, e que era íntimo. E, meu Deus, e agora? E esse crescendo. Então, tem um carinho muito especial pela Mostra de Humanidades. Não só pela mostra, mas pelos trabalhos que são desenvolvidos aqui. É algo que acho que eu nunca verbalizei para você, mas que eu tenho um carinho muito grande por essa biblioteca, pelos processos, por formações que são feitas, porque ela vem nesse lugar da sensibilização da linguagem, e não do academicismo que trava, que bloqueia e que exclui. Então, para mim, é gratificante no lugar que nem é o financeiro, que nem é o certificado, que nem é nada disso. É de fazer essa roda girar. Então, é isso que eu sinto. E, óbvio, que quando Panela de Pressão, e eu mandei 2 textos dos 2 contos, porque é o recorte que eu acho que eu estou pronta, porque é o que eu fiz a formação ali. Mas eu entendo que ele é um texto cheio de camadas, no sentido não só do sentimento, mas eu trago brincadeiras, eu trago onomatopeias, eu trago a aliteração, quando a gente põe sons. E ele é um texto cheio de imagens, ele vai trazendo muita coisa que é comum do sentimento que eu tenho com a minha avó, da saudade, do cuidado e do zelo, mas que todo mundo tem por alguém especial que te cuidou e que, de repente, você não tem mais aquele contato, seja por convívio diferente ou por falecimento, como o caso da minha avó. E aí eu fui construindo isso. E tem coisas que são muito imagéticas para mim. Eu tinha muito por hábito, já cansado, esperando o janta sair, ficar meio que cochilando, e minha avó muito carinhosa, vinha sempre com a barriga molhada, uma mulher que muito dona de casa, muito, de acordar e limpar, tipo roupa, de limpar dentro de armário com frequência, aquelas coisas que a gente faz anualmente, minha avó fazia semanalmente. Então, uma pessoa que sempre estava envolvida com cuidar, cuidava dos netos, cuidava dos filhos, cuidava dos filhos de santo da minha tia, porque no fundo do quintal dela, que é o terreiro, eu cuidava, e o cuidar dela era o carinho físico mesmo, um abraço acolhedor e a comida. Então, não tem como não ser panela de pressão. E o barulho do... Esse é um barulho que não tem como não lembrar da casa da minha avó. Porque o almoço e a janta tinha que ser fresquinha. Esse negócio de requentar comida, acho que minha avó tivesse viva até hoje, não teria micro-ondas. Ela ia ser pessoa do cozinhar fresquinho. E era uma forma de mostrar amor. E todo esse carinho, eu acho que eu senti, eu tenho em mim, porque eu pude vivenciar isso. Eu acho que é por isso também a saudade, por isso também tanto material eu tenho para escrever só de vó pro resto da vida, se eu quiser. De tanto amor e de conflitos também. Tem uma história que ainda vou escrever, não vou contar, porque você sabe que a ideia é minha, mas se eu colocar no mundo, ela virou de todo mundo, né? Inclusive, Carolina, já tive muitas vontades de encenar. De repente, virou um boom de todo mundo fazendo texto de Carolina. Eu falei, bom, não fiz, fizeram, e que bom que fizeram, porque também é uma história que não é para ser silenciada. E deixa eu ver o que eu vou ler aqui, além do da panela de pressão para vocês. Vamos lá. Vou começar, talvez o comecinho. Panela de pressão. A TV ligada, o som ininterrupto vindo da panela de pressão. Um dos sons que mais fazia com que Ana se lembrasse de Dona Margarida. Falar de Margarida é dizer de sua rigidez, mas também de uma amorosidade sem fim. A perfeição tão presente na execução das rotinas de cuidados domésticos se perdia quando o assunto era pontualidade. Começa daí, viu? Herança da neta que, assim como ela, se perde entre pensamento e afazeres, correndo atrás dos ponteiros, atrasada sempre, mal arrumada nunca. Essa parte eu não puxei da avó, não. Margarida sempre fazia questão de estar arrumada, soltava seus bobs para sair, e ela sempre mantinha coberto com lencinho para, assim que precisasse, soltar esse cabelo. Vestia o melhor vestido e saía. Ela sempre mandava a neta se arrumar.
Ana, se a gente não se olhar, não se cuidar, ninguém mais vai. Vai se arrumar, disse ao entregar à neta um colar como o seu de presente, quando ela tinha 11 anos. O pss, insistente da panela de pressão fez a Ana se lembrar mais. Mulher impetuosa, recheada de carinho e sabedoria, mordia a língua, falava sozinha, cantarolava e mesmo em seus devaneios tinha tempo para olhar para a neta e cuidar de algum detalhe que outras pessoas nem observavam. Por exemplo, quando ela estava sonolenta, dando umas piscadelas, esperando pela janta, lá vinha ela com sua barriga molhada em um abraço, dizendo: "Ah, tá com soneira, grandão? Oh, meu Deus, ela tá com soneira, grandão. Já já a vovó termina. Espera só mais um pouco." Aquele abraço molhado, aquele olhar carinhoso, era um mergulho num carinho sem fim. Você sabe, aquele abraço que preenche todo o buraquinho emocional que você nem sabe que tem? Sabe aquele abraço com cheiro de limpeza e comida ao mesmo tempo? Sabe aquele abraço que você quer que pare o mundo para você ficar ali para sempre? Pois é, esse era o abraço da Margarida. Lindo, lindo. Eu tinha lido o texto dela, óbvio, já outras vezes e reli hoje para fazer essa entrevista. Lembrei-me da minha avó também, vó Dulce, vó linda, que Deus as tenha. Muito obrigada, viu? Foi um papo delicioso, mas é uma pena, né, que a gente precisa terminar. Quero agradecer demais sua presença aqui e vocês fiquem, porque depois tem mais escritoras aqui da cidade. Esse mês aqui é delas. Aliás, sempre é delas, né? Mas esse mês em especial. Valeu, viu? Obrigada. Até a próxima.